Olá, paz seja convosco, graças a Deus. Mais uma aula, Liderança 3. Estamos aí no 6º capítulo. Estamos chegando ao finalzinho, graças a Deus, de mais uma matéria. Vamos estar assim orando para a gente dar início ao nosso assunto de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, no nome de Jesus, nos dá sabedoria, Senhor, humildade e discernimento, para aprendermos a respeito desse assunto e praticarmos, colocarmos em prática, Jesus. Te pedimos, Pai, fica conosco e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós sabemos que essa matéria é muito importante de liderança e gestão, agora mentoreado, liderar, mentorear, fazer discípulos. E vemos agora no capítulo 6, né, a jornada de sucesso de um mentor. É de grande importância, né, de grande ouvir das pessoas e de grande alegria também ouvir das pessoas que tiveram a experiência, que concluíram a sua carreira, seja qual for a área, seja uma profissional, seja ministerial, né, seja conjugal. Tem gente que já tem 40, 50, 60 anos juntos, casados. É muito bom, é motivo de alegria a gente ouvir, ter o privilégio de ouvir essas pessoas falar de como viveram, de como venceram, de como passaram. E Paulo também nos deixa o seu exemplo, né? Mesmo próximo à morte, ele estava ali firme e forte, animando as pessoas, dando o seu exemplo. Eu me alegro com isso. O apóstolo Paulo ele traz uma proposta de encerramento com sucesso, de encerramento de alguém que deu o melhor que tinha, de alguém que de entrega total, que se entregou totalmente ao seu chamado, à sua vocação, de alguém que perseverou, de alguém que paciente, de alguém que teve um final feliz. Paulo deixa claro isso, ao lado, é claro, de Cristo na eternidade. Porque aqui na terra, lutas, sofrimentos, né, são reais. Isso é real. Alguém que teve bom senso de dizer, não, tá chegando a minha hora, é hora de parar. Inclusive ele foi com a morte, né? E nós vamos ver nesse estudo que nem sempre a morte é que pode parar um projeto, um plano ou coisa assim. Página 67 do nosso módulo. Página 67 do nosso módulo. Na página 67 do módulo, né, a jornada de sucesso de um mentor. O texto 2 Timóteo 4, 6 a 8. Completando a carreira com alegria, apesar da dor, apesar do sofrimento. Na carreira, na vida, haverá lutas, haverá sofrimento, e nós precisamos estar cientes disso. O próprio Jesus deixou claro para nós que teríamos aflições, mas não desanime, tenha bom ânimo, eu venci, você também vencerá. E Paulo também deixa um exemplo muito lindo disso. Quanto a mim, estou sendo já oferecido como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Uma das palavras finais do apóstolo Paulo, esse versículo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, né? O dia de Paulo estava terminando, ele observava a vida como algo que estava sendo oferecido em sacrifício. A oferta de libação era uma oferta de sacrifício com vinho, com sangue. No caso dos judeus, ofereciam a Deus, né, essa oferta. E ela também era considerada uma oferta no Antigo Testamento pequena, não era uma oferta. Ele teve humildade de comparar a sua vida com a oferta de libação, né? E ele disse que agora a minha vida está sendo oferecida
porque ele já estava pagando o preço com sangue, né? Ele pagou com sangue também, ele teve que morrer por causa do Evangelho. Mas tendo a humildade, né, dessa comparação. A iminência da partida de Paulo habilita-o a rever a longa luta na qual ele estivera enganjado, vendo agora do vantajoso ponto de observação da vitória. A ambição da vida toda de Paulo cumpre-se afinal, agora que ele completou a sua carreira no serviço cristão. Ele pôde falar isso, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo usa duas vividas figuras de linguagem para descrever sua morte próxima. Uma tirada da linguagem do sacrifício e outra, provavelmente, dos barcos. Em primeiro lugar, estou sendo já oferecido por libação, ou minha vida já está sendo colocada no altar. Ele compara sua vida com um sacrifício e uma oferta. Na página 68, o apóstolo descreve seus últimos dias concretamente, sem jactância, sem vanglória, com 3 expressões concisas. Combati o bom combate. O apóstolo Paulo estava dizendo, perseverei até o fim. Eu lutei com as minhas forças, fiz o melhor que pude, né? Eu lutei, não cruzei os braços, fiz o que era correto, lutei pelo Evangelho, combatei o bom combate. Ele usa até o exemplo dos soldados, estamos no exército de Cristo e não podemos ser omissos. Em todas as áreas, né? Não podemos temos como um soldado que está pronto para o exercício da sua função, um soldado preparado. Ele pôde dar essa expressão: combati o bom combate. Está no meio da luta, no meio da guerra. Completei a carreira. Essa frase dá um prazer enorme, né? Eu concluí o meu chamado, aquilo que o Senhor me chamou, o meu ministério. Ele está falando aqui do ministério, está falando, né, do ministério do Evangelho. Eu concluí, eu consegui, eu cheguei lá. Né? Que tenhamos esse exemplo em nós também, possamos um dia falar isso, né? E eu guardei a fé, ou seja, a salvação, a fé, zelar e ter certeza da salvação e guardar mesmo, né, com esperança. A nossa salvação é Cristo, em Cristo a salvação. Guardar isso aí, o Apocalipse diz: guarda o que tem para que ninguém tome tua coroa. Guarda, zela, né? Esse adjetivo bom não se refere ao que Paulo fizera de melhor, mas a uma vocação nobre. Ele está falando da vocação boa e também fazer o que você fizer com amor, como ele fala em Colossenses: tudo quanto fizerdes, façai como para com Deus e não para com os homens. Fazer com amor, fazer com... O item 6.2: entregando ao Senhor tudo o que tenho e tudo o que sou. A palavra libação é uma figura tirada das terminologias do sacrifício cerimonial do Antigo Testamento. Era a menor das ofertas, que consistia num pouco de vinho derramado. Era uma oferta de bebida, números 15, 5 ao 7 e 10, versículo 10. Se o mentor quiser deixar o legado de uma renovada visão da formação espiritual cristã, ele precisa, como um todo, ser oferecido por libação, como uma oferta derramada no serviço espiritual ao Senhor. Paulo sabia que havia chegado ao fim e que o combate tinha valido a pena. Então, a impressão que se tem é que Timóteo precisava assumir o controle da obra. Tudo indica que ele estava passando o cajado, né? Ele estava... Essa frase, entregar como um todo, é muito forte, é muito interessante. E é isso aí mesmo, né? Aquelas pessoas que negaram a si mesmo e seguiram a Cristo. Muita gente deixou de ser empresário, deixou de ser... Nós temos um bom exemplo, nosso pastor, presidente,
superintendente, empresário, deixou de ser empresário para ser pastor. Alguns deixaram de ser profissionais, bons profissionais, largaram a carreira material, terrena, e abraçaram com muito amor, só tendo muito amor para fazer isso, né? Só tendo muito amor para se dedicar à vocação. O que Paulo está dizendo com isso é o seguinte: a minha vida está sendo derramada como doação. Minha vida já está sendo colocada sobre o altar, ou seja, a prisão de Paulo, e especialmente seu martírio que se aproximava, consistia numa oferta de sacrifício ao Senhor. O mentoreamento é uma caminhada interativa de doação de si mesmo. É um processo de aprendizado que continua por toda a vida. A gente nunca para de aprender, né? Graças a Deus. O apóstolo Paulo utiliza aqui a expressão tempo da minha partida para indicar que seu destino, mesmo que seja a morte, está nas mãos de Deus. É muito difícil se ter um vigor espiritual, uma lucidez mental assim diante da morte. É muito difícil se manter o equilíbrio, a pessoa se manter como o apóstolo se manteve, né? Diante da morte. Ainda que muitos morreram, não negaram a fé, muitos foram até ousados, como Pedro. Não sou digno de morrer como o meu Cristo, me põe de cabeça para baixo. Olha a ousadia desses homens, né? Só muito amor, a explicação é só muito amor à causa, só muito amor ao reino, ao evangelho, para a gente ter um exemplo tão admirável, né? E hoje em dia também eu conheci pastores que entregaram suas vidas, morreram sendo pastores, morreram, vamos dizer assim, no altar, morreram firme ali na obra do Senhor, deram suas vidas, né? Graças a Deus, essas pessoas, esses exemplos nos inspiram, né? A permanecer firmes. 6.3. O importante é chegar bem. O importante é chegar no final e chegar bem. Para isso, vai umas dicas, né? É preciso de cuidados. É preciso hoje, no mundo que vivemos, é preciso você cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde psicológica. É preciso a gente se cuidar do lazer, né? Do bem-estar. É preciso. E para que se chegue no final bem. Paulo chegou com prazer de missão cumprida, né? Seja fiel até o fim, até a linha de chegada, na grande corrida da salvação. Neste versículo, verso 7, Paulo usa a metáfora do atletismo ou Jogos Olímpicos para dizer que a vida cristã é uma competição nobre. Para se vencer, tinha que correr, né? O atleta tinha que correr e correr bem para ter que ter o prêmio. Já a frase completei a carreira se refere ao ministério e não à vida enquanto existência. E guardei a fé diz respeito à fidelidade à sã doutrina, ou seja, ao Evangelho, a salvação em Cristo, glória a Deus. Ele guardou o depósito da verdade como bom depósito, como bom despenseiro. A figura que Paulo utilizou nos Jogos Olímpicos nos mostra que muitos atletas ficam pelo caminho na disputa, sendo assim desqualificados. Muitos não chegam lá. Muitos, na verdade, desistem, né? Chutam o balde. Infelizmente, a gente vê hoje um grande número de suicídios, de tragédias na vida de líderes, na vida de excelentes profissionais, pessoas até jovens, né? Que desistem até de viver e param no meio do caminho. Todavia, Paulo afirma: eu combati, eu completei, eu venci. É importante observar que Paulo não reivindicou ter vencido a corrida. Ele estava satisfeito em tê-la terminado. Interessante, né? Os corredores da maratona conhecem a alegria de terminar os torturantes quilômetros desse tipo de corrida. Ou seja, ter o prazer de cumprir. Ele não está questionando se foi o primeiro, se tá... não é uma competição, não é nesse sentido, mas é de dever cumprido, de tarefa cumprida. Quando as pessoas a gente vê, né, nas maratonas, chegar lá, mesmo que chegue em 10º, em 9º, em último, mas conseguiu cumprir aquele propósito, aqueles quilômetros.
venceu essa barreira, né? Superou o cansaço, a fadiga e conseguiu cumprir o alvo, cumprir o objetivo, né? Paulo está falando nesse intuito. A vida cristã de Paulo era algo de uma tremenda sublimidade. Ele vivia acima da mediocridade, ou seja, a pessoa medíocre só olha o que está ao seu redor, só olha muito perto, ele via longe, ele via novos horizontes. Tanto é que ele foi um missionário que abriu, na época, quem mais abriu igrejas foi ele. Ele era visionário. Por isso, foi um vencedor. Agora o ministério de Paulo havia chegado ao fim. É tempo de outro correr na raia da grande corrida que ele correu por aproximadamente 30 anos. Quem agora pegaria a tocha da liderança da mão do grande apóstolo Paulo? Timóteo, sim, o frágil e tímido Timóteo. Hoje há assim, uma grande dificuldade, a gente percebe, principalmente nos ministérios. Pastores já idosos, assim, idosos mesmo, de 70, 80 anos, e até mais, que resistem a parar, resistem a passar o cajado. E às vezes traz até problema. Não que idoso é um problema, mas a situação, a condição que ele está vivendo. O apóstolo Paulo entendeu porque ele estava, não era já idoso, mas maduro, mas ele estava sentenciado à morte e que era o momento de parar. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, que não é só a morte, né, que é o momento de parar. É preciso ter o bom senso, é preciso ter líderes capazes, discípulos capazes, que você mentoreou, ensinou na igreja, pessoas maduras na liderança. Na família também, assim, às vezes nossos pais não querem parar, né? Meu pai fica reclamando que está parado, que não trabalha, já aposentado, aí eu vou lá e dou uma cutucada. O senhor já criou seus filhos, o senhor agora tem que descansar e viver a vida, aproveitar, servir a Deus, porque não trabalha mais, fica reclamando. A maioria das pessoas que trabalham, quando chega à terceira idade, tem problemas, né? Muitos problemas naturais, por falta de alguns hormônios, por falta de alguns tratamentos que não fez para se precaver. E começa a ter problema psicológico, porque trabalhou a vida inteira, bateu o cartão a vida inteira, sustentou a família, ajudou a sustentar a família. Agora você vê parado, muita gente adoece, vão até para as terapias dos CRAs, e é até bom isso para idoso, né? Participar de eventos nas associações, nas igrejas, das prefeituras, tarefas, lá tem tarefas, tem coisas que vão ajudar mentalmente essas pessoas, né? Higiene mental, educação física, etc, etc. Então existe na nossa vida natural, que é um momento de parar. Alguns por um motivo muito forte de doença. E é difícil, parar pregador mesmo é muito difícil. Tem pregadores famosos aí que começam a ter problema, começa a caducar. Se não tiver cuidado, infelizmente, já teve casos de pessoas já bem idade falando heresia por conta não é de propósito, é uma consequência da idade. Aí a família teve que tomar a pé e não é por aí, parar, né, com jeito, com sabedoria, com ajuda profissional, ter que fazer a pessoa parar. Mas a pessoa lutou tanto, fez tanto aquilo que se parar de vez é até problema, tem que procurar ajuda mesmo, ajuda profissional, né? Então, enquanto lúcidos que estivermos, temos o bom senso. Se a situação é de emergência, se a situação é de... Eu tive uma experiência assim, eu tive que deixar a casa própria, deixar a igreja própria, e partir para um outro estado, para longe, para o Rio de Janeiro, por causa da saúde, né, da esposa. Eu tive que abrir mão. Fui auxiliar, saí do ministério, assim, não saí totalmente, mas fui auxiliar um colega para não parar de vez. Tive que dar um tempo, foram 2 anos, 1 ano e pouco auxiliei, depois foi que eu consegui voltar, mas por motivo forte de saúde, por motivo, primeiro a família, primeiro a saúde, primeiro a esposa, os filhos, depois do reino. Mas para cuidar do reino, para estar bem no ministério, para estar bem, tem que estar bem na família, tem que estar bem em casa. Eu abri mão assim já estava com a vida estabilizada, casa própria, empresa, igreja própria,
mas tem hora que temos que... Chega a hora de parar, né? Há momentos da vida que é hora de parar, botar o pé no chão. Não é desistir, não. Parou um pouco, respirou. Às vezes na batalha, na guerra, se dá um passo atrás para se preparar, para respirar, para ganhar força, para ir adiante. Ou, a depender da situação, parar, né? Mudar a estratégia, mudar o roteiro. Foi necessário fazer isso. Não é uma experiência fácil, né? Tem que ter muito bom senso, né? E prioridades, né? Saúde é prioridade, a saúde do idoso, a saúde do jovem, ainda que seja jovem, né? Quantos no ministério tiveram que parar por motivo de saúde grave? Algumas pessoas querem usar até a Bíblia, né? Usa esse versículo de uma maneira errada. Aquele que botar a mão no arado e olhar para trás e sim, interpretações errôneas da Bíblia, né? Porque tem pessoas que eu fico imaginando como fica uma pastora, um pastor que perdeu o seu ente querido com uma coisa trágica, tipo suicídio. É muito difícil essa pessoa poder continuar, muito difícil. E outros casos, né? Casos de saúde, casos bem graves, é bem complicado. Então não cabe a nós julgar essas pessoas. No mundo profissional pode, no mundo e no mundo cristão não pode. Não pode parar, porque parou, porque houve a necessidade, claro, a necessidade vital, né? Não estou dizendo que é por qualquer motivo, não. Uma necessidade vital. O apóstolo Paulo parou porque morreu, né? Quem sabe se ele ficasse velhinho, nós não sabemos o que poderia acontecer. Mas em muitos casos, a maioria dos casos, é necessário passar o cajado, né? Na empresa sai o chefe, entra outro. E a coisa continua, a coisa anda. No ministério também é assim, né? Então temos que estar preparados. Vamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo e poder falar como ele falou: combati o bom combate, eu concluí a tarefa, acabei a carreira, cumpri meu chamado e guardei a fé, né? Guardar a fé, não podemos abrir mão disso. E para concluir, o exemplo do apóstolo Paulo é um exemplo de um verdadeiro líder cristão, que mesmo apreciando a morte chegando, não desanimou, ainda teve forças para animar e aconselhar seus sucessores. Vamos nos espelhar no exemplo do apóstolo. Vamos nos espelhar no exemplo de Cristo. Jesus ali morrendo e perdoando. Jesus ali morrendo e dando palavra de salvação, palavra de ânimo. Vamos seguir o exemplo dos fiéis, como diz o apóstolo Paulo. Que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial. Até a nossa próxima aula, que será a nossa última aula. E dá um feedback lá no grupo, no Zap. Deixa o seu comentário a respeito desse assunto. Que Deus em Cristo te abençoe de uma forma toda especial. Um forte abraço.